solar tem crescido muito. Você acredita nesse potencial e no solar que deve crescer para os próximos anos? Ou tem alguma outra fonte que você acredita, como a biomassa, ou outra que realmente... A pergunta de milhões. Pergunta de milhões e polêmica. Eu já sei um pouco mais da visão do Sandro. A gente conversa muito sobre esse tema, mas eu também queria escutar de você o que você acha do solar em si, e se realmente tem alguma outra tecnologia que eu acho que já vem suprir isso. Então, a solar, ela cresceu muito, e a gente fala agora do MMGD, né? Do impacto que isso pode causar e está causando no sistema elétrico. Depende até onde eu consigo alcançar aquele consumidor final, se ele consegue ir para o Mercado Livre, ou ele consegue montar a sua mini usina lá na sua fazenda, na área do agro, ou não, eu quero ter só a minha entrega de energia aqui pela solar, que é a GD por assinatura. Então, depende da localidade daquele consumidor, né, para ele querer. E o crescimento dele do Brasil, eu já não consigo ver aquela escala tão grande. Não sei se você tem a mesma visão. Mas aquela escala que nem ele chegou... 0,000 milibum, né? Eu acho que eu não consigo ver isso, eu falando do Gislaine, porque a gente está tendo uma abertura daqui dos próximos anos, né? 2 anos aí, 2, 3 anos do mercado, então uma baixa tensão consegue fazer esse movimento sem investimento. Né? O investimento dele vai ser numa adequação, num ajuste fino ali da parametrização dele de medição. E aí, no outro lado, eu estou tendo uma usina que está me entregando um bidirecional ali de energia, era o que acontecia numa GD. Então, depende. Eu não consigo ver esse crescimento tão em escala que nem no passado, né, numa solar, mas eu consigo ver solar para outros produtos, final de linha. Se tem uma região do agro, que é um potencial que a gente está vendo aí em relação ao país, o PIB crescendo mais de 6% ao ano, e todo mundo começou a olhar o agro com outra atenção também, porque ele já começa a ir para o Mercado Livre, porque os benefícios de irrigante começaram a cair. Então, aquela parcela que ele tinha lá de uma economia, talvez não seja mais tão relevante. Então, aqueles pontos mais final de linha, talvez ainda continue fazendo sentido ele ter uma solar, só que com uma bateria junto, um BESS. Como você bem até falou no início, são muitas oportunidades, né? E agora isso se abre, né, para diversas alternativas. Então, ter um off-grid lá, né, que a gente estava conversando ali, de ter um BESS e uma solar junto, isso está sendo buscado muito por vários consumidores. A gente é batido na porta. Ei, vocês têm essa solução? Posso atrelar? Sim, a gente pode. Seria um sistema híbrido, digamos assim? É um sistema híbrido, né? E também aquelas grandes empresas que não querem mais ter um gerador, elas podem ter um backup de um BESS. Né? Ou ainda, estou tendo problema de afundamento de tensão, final de linha. Chega lá a capacidade, mas dá o afundamento, coloca um BESS para cautelar aquelas harmônicas, aquele sistema equilibrado para deixar ele mais estável. Então, assim, na minha visão, hoje, eu acho que o crescimento da solar ela já estagnou. Tanto que algumas empresas hoje estão vendendo as suas usinas, né? Estão vendendo usinas e diariamente a gente vê ofertas no mercado, né? Eu, particularmente, aposto, Caio, assim, numa desaceleração. Nós crescemos numa rampa, né, exponencial, vertiginosa, por vários motivos, né? Talvez o principal deles até por subsídios trazidos no sistema elétrico. Então, né, não vamos aqui discutir o aspecto dos subsídios, mas eles influenciaram muito essa rampa de crescimento. O que tem acontecido no mercado agora é o famoso curtailment, que é o corte, é o mesmo constraining off que o mercado chama, que é o corte, interrupção, mas na energia renovável a gente apelidou de curtailment. Então, a solar e a eólica têm passado por muitos cortes e parece-me agora, salvo engano, que em agosto, né, mês passado, agosto, nós batemos o recorde de corte de energia, né, quando você soma várias usinas, não de GD, aquela que está no nosso telhado, da nossa casa, mas a geração centralizada de maiores usinas, tanto eólica quanto solar, nós batemos um recorde de não sei quantos gigawatt-hora de energia que nós simplesmente desconectamos do sistema, porque gerando ele está, né? O sol está ali, a placa solar está gerando. Você só está desconectado do sistema interligado nacional, nosso famoso SIM. Então, eu aposto numa desaceleração nessa curva e na questão da hibridização. Sim, é verdade. Agora, cada vez mais de uma forma intensa o uso de sistemas de bateria. A Gislaine citou o BESS, né, que é um sistema de bateria para armazenamento. Então, quando você alia
a possibilidade de uma produção mais próxima da carga, né? Numa indústria, numa fazenda e assim por diante. Uma produção próxima da carga. Com um sistema de baterias, isso tem funcionado de uma forma bastante intensa no caso da solar. Está começando a acontecer de uma forma mais visível, eu diria, no mercado. E a gente vê a lógica do custo das baterias também caindo. Por isso que a gente está vendo tantos carros elétricos, né, nas ruas. E o grande, né, ofensor de custo de um carro elétrico é a bateria. Então, se a gente pensar o preço que uma bateria custava 10 anos atrás com o que custa hoje... E oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Vai cair ainda mais. Exatamente. Então, nessa linha, não acho que deixará de existir, nem deve, principalmente num país como o Brasil, né, por ser uma fonte renovável e ter uma imensidão de disponibilidade de radiação solar, mas deve sim desacelerar e trocar isso por outras fontes e matrizes renováveis. O que nós não podemos cair, de certa forma, é numa armadilha de desacelerar investimentos em renováveis e investirmos, de certa forma, para dar estabilidade para o sistema, em energia térmica, né, seja ela de gás natural, seja carvão, seja até diesel, né? Mas então é esse equilíbrio. Nós não podemos deixar de olhar para as renováveis.